e estou eu aqui para mais um vídeo de Watashi no Shiwawase, que por sinal teve um episódio maravilhoso e com um final fantástico. E o episódio já começa mostrando mais um pesadelo da Miu, no caso relembrando dos maus tratos que ela sofria na casa dela. E nesse caso ela lembra de uma cena muito bizarra, que o pai dela, que a mãe dela fala para ele cuidar da Miu e etc. Só que ele fala que não consegue amar a Miu, que ele só conseguiria amar ela se ele fosse de uma família medíocre, indicando que só uma família medíocre ama alguém sem poderes, o que é uma coisa muito bizarra. Inclusive, eu gostaria de destacar que teve um inscrito aqui do canal que colocou um comentário falando sobre os possíveis poderes da Miu e a relação desses poderes com os sonhos. E em breve eu vou fazer um vídeo falando só dos comentários e teorias que eu recebo aqui nos vídeos, beleza? Então se tem algum comentário, alguma teoria interessante ou algum pensamento sobre o futuro do anime, deixa aqui nos comentários que o seu comentário pode virar vídeo. E também deixa um like se gostar desse vídeo, beleza? E uns instantes depois no anime, mostra a Miu finalmente tentando sair de casa. E ela pede pro Kudo pra sair de casa, avisa ele que ia sair, não fala o porquê, mas aí mostra um lado interessante do Kudo, que é meio que um lado super protetor. Vocês viram a preocupação que ele ficou com o fato dela sair? Ele falou, você vai sair com quem? Vai sair sozinha? Ué, pra onde você vai? Você quer que eu vou com você? Ele ficou todo preocupado. Ué, ela nunca sai, né? Vive confinada. E ele ficou todo preocupado, deu até um amuleto pra ela e pediu pra ela levar esse amuleto sempre. E assim, uma diferença interessante pro mangá é que no mangá eles pegaram essa cena e deram um tom mais cômico. Eles deram uma aliviada naquele tom drama o tempo inteiro e colocaram uma cena leve, com umas caras engraçadas. Eu vou até colocar aqui na tela para você ver as caras que tanto a Miu como o Kudo fazia, porque ele tava também bolado. Ué, ela vai sair? Como assim? Ele tava meio sem saber o que fazer e acabou ficando super protetor, né? Porque ele tá sempre acostumado com ela por perto, ela sempre sem confiança pra nada, inclusive pra sair. Então essa cena foi legal e foi bem diferente no mangá. Mas o que eu não sei dizer se é ruim, porque o anime tá dando muito mais foco na parte dramática. O anime tá muito mais triste, de forma geral, do que o mangá. O mangá é triste, mas ele tem uns alívios, uns momentos que é um pouco mais light, que você vê uma careta engraçada, uma situação menos triste. E uma outra cena que vale muito comentar é aquele momento que tava lá o Koji, que é aquele amigo de infância da Miu, que tava lá na casa dele, aí que aparece aquele irmão mais velho dele no anime, até usa uma magia pra ele não conseguir respirar direito, e etc. Aí depois ele sai com a Kayla, que é a irmã da Miu. Vocês lembram dessa parte, né? Então essa parte é interessante, mas no mangá eu tenho que dizer que também ficou muito melhor, porque naquela parte não aparece o irmão dele. Esse é um ponto negativo, que não apresentam direito o irmão do Koji nessa parte. Por outro lado, começa a mostrar o pensamento dele. Ele começa a ver como que aquela casa tá com um clima ruim, como que tá todo mundo, o pai dele tá com raiva, tá todo mundo um clima pesado e desagradável. E aí ele ouve uma voz falando assim, Koji, vamos sair! E aí na hora que ele ouve aquela voz, ele pensa, e falando no diabo, aí mostra a cara da irmã da Miu, que era ela chamando ele pra sair, né? E ele gosta tanto dela, que quando ela fala com ele, ele pensa exatamente isso. E na sequência, ele fala ainda assim, e aí só de saber que eu vou ter que passar as últimas poucas décadas da minha vida com essa menina horrorosa, com essa menina... Enfim, ele dá um adjetivo muito pesado pra ela. Na verdade, ele fala que ela é uma menina desprezível. Sim, ele fala exatamente isso. Só de saber que vou ter que passar o resto da minha vida com essa menina desprezível. Cara, pesado. Só que ele vai lá e na hora que ela pede, ele fala, lógico, vamos. Porque no mangá deixa claro que essa personalidade gentil dele é meio que uma máscara. Tipo, ele não é uma pessoa ruim, ele é realmente gentil, só que às vezes ele tem vontade de falar algumas coisas, só que ele não fala. Ele mantém um sorriso no rosto e fala de forma calma. Então tem essa diferença também que no mangá ficou muito mais explícito e foi bem interessante. E também naquele momento ele pensa uma outra coisa, ele pensa na Miu e fala que ele tem que continuar porque ele quer proteger a Miu. Mas convenhamos que do jeito que ele está hoje, ele não tem condição de proteger ninguém, porque ele não tem culhão para peitar alguém ou para se comportar de uma maneira mais incisiva, mais direta, que é o que a Miu precisa, né, para se livrar da situação que ela tá.
E quem tem isso é o Poodle. Ele tem status suficiente e ele que tem culhão, digamos, para fazer uma coisa desse perfil. E agora vamos para uma outra cena, que foi quando a Mil saiu de casa para comprar algo para fazer um presentinho pro Poodle. E naquela cena, como vocês viram, ela fica sozinha por 1 minuto e aí aparece a infeliz da irmã dela, que por sinal, de novo, se comportou de um jeito que foi minha única crítica ao anime que eu fiz até hoje, que é o fato de que ela é uma vilãzinha, acho um pouco caricata demais, um pouco exagerada, over demais. Mas ela vai e começa a falar um monte de abobrinha da Mil, escrachar ela. E no mangá também tem uma diferença nesse ponto, porque ela começa a pensar o tempo inteiro algo assim: eu tenho que conseguir responder ela, eu vou responder ela, mas ela não consegue, ela trava, pelos traumas todos que ela tem. Ela queria responder, porque ela começou a falar que não sente a altura do Poodle ou de ninguém, porque ela sequer consegue responder a irmã. E aí é interessante como que a irmã dela quebra a cara porque ela acha que ela estava abandonada. Ela achava que a Mil já tinha sido chutada pelo Poodle e estava na sarjeta. Só que aí chega a criada do Poodle e fala que não, que a Mil é a senhora dela e que eles vão casar. Aí ela fica doida, ela fala: como essa maltrapilha, essa criatura vai casar com o Poodle? Não é possível. Mas era possível. E essa cena foi bem legal. No mangá é bem parecido, de forma geral, tirando esse ponto que a Mil fala que queria ter respondido alguma coisa. E isso já me leva a um outro ponto. Porque logo depois, quando a Mil chega em casa, é muito legal que ela fala uma coisa. Logo quando ela chega em casa: que ódio. E eu me lembro que eu tinha falado aqui no vídeo passado, ou retrasado, sobre esse anime, sobre o Watashi, que eu falei: olha, a Mil nunca fala uma coisa raivosa. Ela nunca fala uma coisa contra alguém, uma coisa rancorosa. Aí na hora que eu vi ela falando que ódio, eu falei: nossa, será que ela tá puta com a irmã dela finalmente? Aí ela: que ódio de mim por não ter falado o que eu deveria. Tipo, até quando ela sente alguma raiva é sempre dela, né? O que mostra, o que reforça aquilo que eu falei no outro vídeo, que ela é muito boazinha. Tipo, uma pessoa de uma bondade que dificilmente você vai achar no mundo real. Convenhamos, não é impossível, mas é muito raro. E agora vamos para uma outra cena, que é quando o Poodle vai lá visitar a família da Mil, e sem ela saber. E essa cena eu achei genial. Por quê? Porque ela reforça exatamente aquilo que eu falei no início do vídeo, que o Poodle tem culhão, o Koji não. Você viu o que o cara fez, né? Tudo bem que o Poodle tem mais poder também, então é mais fácil quando você tem as cartas na manga. Mas você viu o que ele fez, né? Ele chegou lá, não mostrou nenhuma simpatia pela família, foi grosso até, do jeito que tem que ser com aqueles canalhas. Foi grosso pra caramba e falou o seguinte, que sabe de todos os maus tratos que a Mil sofreu, já mostrou que gosta dela, então a família já pensou: ih, rapaz, a gente maltratou a esposa do que ele gosta, então já viu que vai ter problema. E aí ele disse que só ia dar um presente pra família Saimori, que é a família do pai da Mil, se eles pedissem desculpas pra ela. Ou seja, um tapa no ego, né? E só pra quem não sabe, naquela época no Japão, era comum que o noivo ou a família do noivo desse um presente para a família da noiva. Era uma questão de tradição, era quase uma aceitação do casamento. Era um padrão. E ele se negar a fazer isso é uma coisa gigantesca para a situação e para aquele tempo. Então, assim, talvez muitos de vocês não estejam familiarizados, mas isso seria uma patada gigantesca o que ele fez. E foi lindo, lavou um pouco a alma de todo mundo ali, né, que queria ver aquela família tosca da Mil se ferrar um pouco. E mudando agora, indo para uma outra cena que vale muito a pena destacar também, é a tristeza que a Mil ficou quando ela chegou em casa, depois de encontrar com aquela irmã bizarra dela, e ela vai e se tranca no quarto. Vocês lembram dessa cena, né? Até que o Poodle vai lá, tenta falar com ela, mas ela mal responde e tudo mais. No anime, eles fizeram parecer que foi um pequeno momento, foi tipo uma tarde que ela ficou lá, etc. Mas no mangá, de novo, teve algumas diferenças. No mangá, diz que ela ficou 1 semana presa no quarto, sabe? Não foi um instante, ela ficou 1 semana lá presa, só saía para fazer a janta e nem jantava mais com o Poodle de tão triste que ela tava. E mostra muito bem a tristeza do Poodle por não estar jantando com ela, por chegar em casa e não ver ela recebendo ele. Então eles aprofundaram muito bem nesse momento. E eu não entendi o porquê que eles não aprofundaram, não mostraram essa parte, porque esse episódio foi o que mais adaptou volumes.
Para que eles correram, adaptaram mais volumes e cortaram uma parte bonita dessas? Né? Eu acho que era para terminar naquele momento que o Kudo abraça ela, aquele momento bonito. Mas assim, eles adiantaram muito a obra e cortaram uma parte que era importante, era legal. Ver ela uma semana presa no quarto, o Kudo sentindo falta da presença dela, eu acho que agregaria a obra. Minha percepção. Digam aqui o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não. E chegando agora na parte final, eu gostaria de destacar aquele momento que aquela mulher, Hana, que cuidava da Miu quando ela era novinha, quando ela aparece lá na casa, amando do Kudo, para aliviar um pouco o sofrimento da Miu, para ajudar ela a sair do quarto. E aí é uma cena bem legal, porque a Miu revela de novo o medo dela de ser chutada depois que o Kudo ficar sabendo que ela não tem poderes. Mas aí a Hana revela, né, que foi o Kudo que chamou ela. Aí a Miu se perguntou, como que ele sabia dela? Então ele sabe tudo sobre mim? Então será que ele sabe que eu não tenho poderes? E aí começou a bater aquela dúvida, ele sabe ou não sabe? Aí ela tomou coragem e contou. E aí o anime fez uma obra de arte, porque aquele momento final da aceitação dela, como que o Kudo aceitou ela, do medo que ela demonstrou, e como que ele acolheu ela, que foi o primeiro momento que eles se abraçaram, que eles se tocaram, um momento de maior proximidade, né? Porque até o momento, por mais que o Kudo estivesse gostando dela, havia uma distância entre os dois. Eles hora nenhuma se tocavam, etc. Agora não. Agora o Kudo tomou coragem, se abraçaram, e foi uma cena linda, mas linda demais. Para quem tá torcendo pra Miu, como 100% das pessoas, e para quem gosta, quer ver o desenrolar e o caminhar do romance, aquela cena foi maravilhosa. Foi muito emocionante, eu já recebi comentários de um monte de gente que falou que chorou naquela cena, porque ela foi boa demais. E por fim, uma última coisa a se destacar foi aquilo que eu falei, acho que no primeiro vídeo meu sobre o Watashi, que era quem estava por trás daqueles origamis que ficam espionando o Kudo, né? Que era realmente o pai do Koji, que tem realmente interesses em acabar com o casamento dela. E por sinal, no mangá também tem duas pequenas diferenças. Uma é que, de novo, o Kudo fala, e quem tá me observando continua o tempo inteiro, tá o tempo inteiro aqui me observando. Tô sentindo, tô percebendo que tem aqueles bichos aqui o tempo inteiro. Então ele tava percebendo. No anime não fala isso, cortaram essa parte também. E no mangá também, o pai do Koji assume textualmente que ele vai tentar fazer o Kudo chutar a Miu, acabar com o relacionamento deles, para ela ir pra sarjeta, para ele misericordiosamente acolher ela. Aí ele vai acolher ela e fazer ela casar com o irmão do Koji, que é o plano dele. É meio que um casamento entre família, para poder pegar os poderes da família Usuba, que é o que ele tanto quer. Então, galera, eu acho que é isso. Eu acho que eu passei os principais pontos do anime e completei, como eu tô fazendo sempre aqui, com alguns pontos do mangá, porque sempre tem algumas diferenças. Sempre o anime cobra algumas coisas a mais, e o que o anime cobre a mais eu nem falo, porque vocês viram, acredito eu. E o que o mangá cobre a mais, o que ele traz de novidade, eu trago aqui no vídeo, que é bom que sempre tem uma informação a mais, uma cena um pouquinho mais interessante, é sempre assim, certo? Então eu espero de coração que vocês tenham gostado, que estejam gostando dos vídeos e do anime, e se gostaram, de novo eu peço, por favor, deixem um like, porque isso me incentiva muito a trazer mais vídeos sobre o Watashi e vídeos em geral, beleza? Se inscreva no canal também para não perder outros vídeos, que aqui eu falo de tudo quanto é anime possível, certo? Agradeço a todos que ficaram até aqui e até a próxima!